98. De volta com Central 98 nessa manhã de quinta-feira. E quinta-feira, já te falei no último bloco, é dia do CEO da Bybank, Theo Lamounier, no Central 98. Ele que sempre vem bater um papo com a gente aqui, sempre rende bons comentários, então já participa com a gente. E hoje, Theo vai contar um pouco sobre um episódio histórico chamado de Luzes Piscantes de Varsóvia e vai mostrar pra gente como que as pessoas podem mudar governos. Bom dia, Theo, é isso mesmo? Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia pra todo mundo que tá nos escutando. Bom dia, Theo. Essa é uma das histórias assim que eu acho mais interessantes. Não tem nada em português sobre ela na internet. Quem pesquisar vai precisar pesquisar por Warsaw Blinking Lights, que são as luzes piscantes de Varsóvia. Essa história veio à tona recentemente quando o professor da Universidade de Georgetown, Peter Jakowski, contou que no começo dos anos 80, lá na Polônia, a população era muito oprimida. Ela não tinha acesso aos meios de comunicação. Tudo era controlado pelo governo, desde a distribuição de jornais, programas de televisão e rádio. E existia uma rádio clandestina que funcionava lá na Polônia, espalhando mensagem de liberdade e esperança para a população. E um dia esse pessoal dessa rádio procurou o pai do professor Peter e falou para ele: olha, a gente queria esconder um transponder aqui na sua casa para que a rádio funcionasse. Você aceita? Aí ele falou: não, claro, vem cá que eu vou te mostrar onde que vai ser escondido isso. Ele falou assim: não funciona assim. A gente pode ou não pode esconder esse transponder aqui e você não vai saber onde que tá. Eu só quero que você entregue para mim a chave da sua casa. Enfim, passaram-se um tempo, o pessoal da rádio estava um pouco desanimado, não sabia quem acompanhava ou não aquelas mensagens de liberdade. E para fazer um teste, um dia eles propuseram: olha, gente, nessa noite desse dia específico, se você estiver assistindo a rádio, escutando e acreditando na nossa mensagem de liberdade, vá até a sua casa, a janela mais próxima dela, e comece a piscar a luz. Liga e desliga a luz pra gente ver quem que tá assistindo ou não. E pra surpresa de todo mundo, naquele dia, as luzes da cidade de Varsóvia inteira piscaram. Eu até arrepio contando esse episódio. E o Peter Jakowski conta que esse aí foi um dos momentos que foi uma das rupturas daquele governo opressor e ditatorial que existia lá na Polônia. E a partir daquele momento, as pessoas começaram a lutar nas ruas por sua liberdade, até que no ano de 1989, pouco tempo depois desse evento, a Polônia passou pela sua primeira eleição parcialmente livre, em 4 de junho de 1989. E eu tô trazendo essa mensagem porque, vejam vocês, hoje a gente já não tem mais na maior parte do mundo esse tipo de situação de ditadura, de opressão, de limitação na comunicação. Mas mesmo assim, a gente vê o tanto que é difícil a gente acreditar nas coisas, na liberdade. Mas a mensagem da liberdade, ela é mais forte. A gente fica procurando respostas em governos, depositando a nossa esperança em estados e pessoas, quando na verdade a resposta está do lado de cá. Somos nós as pessoas que vamos ser responsáveis pela construção efetivamente de uma mudança. A gente não pode entender: poxa vida, eu nasci no Brasil, eu nasci nos Estados Unidos, eu tô sujeito àquele sistema daquela forma, a coisa foi sempre assim. Não. A forma que a gente tem de conquistar mudanças, de mudar o mundo efetivamente, é através da descentralização. E eu convido vocês a analisarem vários exemplos que a gente tem no mundo, a importância das comunidades. Como que a descentralização é importante na conquista da liberdade. Todo mundo gosta de dar o exemplo: a Suíça funciona muito bem, a Suíça funciona muito bem. Por que ela funciona muito bem? Porque ela tem nos seus cantões e dentro das suas cidades situações de total liberdade legislativa. Se você está insatisfeito morando numa cidade da Suíça, vamos supor, Belo Horizonte, Suíça, não gosta do sistema tributário, não gosta do sistema penal, você se muda para a cidade ao lado, pega o carro e viaja 30 minutos. A gente vive aqui no Brasil nessa situação do planejador central, em que não adianta, você não pode se mudar. Se você se muda daqui para Betim, você não tem diferença nenhuma. Se você se muda daqui para São Paulo, não tem diferença nenhuma. Pega, se você não gosta do Brasil, saia do Brasil. Poxa vida, como se fosse fácil abandonar a família, como se fosse fácil abandonar seus amigos para trás. Isso aí não é uma resposta para os nossos problemas. Você está insatisfeito, que se mude. E nem todo mundo tem condições também no Brasil, né, Theo? A gente fala isso parecendo que é uma coisa muito simples, muito fácil e, na verdade, não faz parte da realidade de todo mundo. Não faz parte do dia a dia das pessoas. Esse negócio, ficou insatisfeito, saia do Brasil. Isso aí é um pensamento totalmente retrógrado e ultrapassado. Acho que a grande mensagem das luzes piscantes de Varsóvia, Carol, João e Paulo, é que nós temos o poder de mudar governos e que no final das contas nós não dependemos de governos. As pessoas confundem a existência de um
Estado com um sistema de governança. Não quer dizer que nós não precisamos de norma para o convívio pacífico social. Mas vejam bem, os condomínios, eles são formas de organização voluntárias. Existe uma lenda aí, nasceu num tal lugar, existe um negócio chamado contrato social que você abre mão de alguns direitos em troca de segurança. Mas você está se sentindo seguro aqui no Brasil? Pergunto para vocês, alguém aqui se sente seguro? Não. De fato? Não. Alguém aqui sente que o sistema de saúde funciona, que a nossa educação funciona? Então por que eu tô abrindo mão de alguns direitos em troca de quê, no final das contas? Não, e com preço muito caro, né? Na verdade, é justamente o contrário, né? A gente paga ali um valor a mais para morar num condomínio fechado com segurança particular, a gente paga a escola particular, o plano de saúde, justamente porque a gente não confia naquilo que o Estado oferece. E o próprio imposto que você paga para o sistema se manter é exorbitante para aquilo que vem em troca. E as coisas, é um fato real, mas que manda uma mensagem metafórica, né? Que é, as luzes que tem que piscar são as do seu cérebro, da sua consciência. Se todos nós fizermos piscar as luzes do nosso cérebro, da nossa consciência, emitindo sinais verdadeiros, claros, de que nós não estamos contentes com o que está estabelecido, não é o que está estabelecido agora por esse modelo de governo, pelo sistema que se arrasta há muito tempo igual. Se nós não conseguimos mostrar isso, que a gente quer uma mudança de sistema, a gente quer mudar isso que está aí estabelecido, cristalizado, que já não atende mais a um senso de cidadania, uma noção de transformação. Então é mudar sistema mesmo, não estamos falando para o nome de um governo, em nome de um partido, não. É romper com tudo isso, é romper com essa estrutura partidária, é romper com essa estrutura de governança, é romper com tudo isso e trazer para a nossa realidade algo que nos satisfaça diretamente. Agora, Theo, quando a gente fala da questão do Brasil, né, que é uma questão mais próxima mesmo, a gente falando sobre essa questão de governo, muita gente aqui já é descrente na política, não acredita que dá para mudar esse sistema que a gente vive hoje. Eu acho que a gente precisa mudar pela educação, principalmente pela educação básica, mas aí também seria uma mudança a longo prazo, né? Tem outros caminhos que a gente pode tomar aí, a gente acreditando, partindo do pressuposto, então, que a gente pode mudar um governo. Como é que a gente faz aqui a nível Brasil, né? Falando da nossa realidade, para poder mudar isso e caminhar para uma coisa melhor. Perfeito, Carol. O que eu convido a todos é olhar para o legislativo. Porque notem bem, até postei isso no Twitter hoje de manhã, João, que o roteiro do executivo é sempre o mesmo. Divide-se a população em dois lados, todos os dois lados governados pelo medo. A gente vota pelo executivo pensando no medo. Eu tenho medo daquele lado, eu tenho medo daquele outro, e esquece-se do legislativo. Todas as mudanças do país vão passar por votarmos melhor no legislativo, e depois que votarmos a gente tem que pressionar. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas é pisar no gogó de quem a gente elegeu para deputado. Os deputados, eles têm medo na rua. O que o episódio Luzes Piscantes de Varsóvia nos mostra é que a liberdade, a nossa vontade de mudar tem que ser maior do que o medo que nós temos. E a forma que a gente tem de fazer isso é mudando o legislativo, elegendo pessoas que estão mais próximas da nossa ideia e pessoas que estão dispostas a mudar esse sistema. Não tem outra forma, por enquanto. E é isso mesmo, é pra gente quebrar essa insatisfação que nós temos, porque o que tem acontecido no Brasil dos últimos tempos? Nós trocamos o governante central, o partido que o apoia, mas continuamos vivendo a mesma realidade. Os defeitos, embora possam ser diferentes, eles têm a mesma gênese, que é um sistema corrompido, que é um sistema de compra e venda de favores, que é um sistema não representativo da vontade da população. E talvez o caminho seja esse mesmo que o Theo sinalizou: mudar a escolha das casas do legislativo. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que aliás, Senado, eu já digo que é um despropósito, esse negócio de Câmara Alta, é cara, não funciona pra nada, tinha que acabar com essa porcaria logo. Mas vereadores, deputados estaduais, deputados federais deveriam ser escolhidos com mais atenção. E com mais coerência, né, Paulo? Não, mas com atenção, porque a coerência vem com o tempo. E coerência também é uma questão dúbia. O que é coerente pra mim pode não ser coerente pra você. Não, mas eu falo coerência assim, quando a gente tá falando aqui de legislativo e de executivo, eu sinto ainda a gente avaliando que às vezes o brasileiro vota naquilo que acredita, aí vai muito pro lado do executivo, esquece do legislativo,
E aí, na hora de votar no legislativo, esquece que aquele legislativo vai influenciar nas decisões do executivo. Então, assim, faz uma coisa ali que o próprio executivo que a pessoa colocou lá não consegue fazer nada porque não tem um legislativo coerente com aquela ideia da pessoa. A gente precisa aprender que o sistema funciona como um todo. Não é porque você botou um presidente ou um prefeito que ele vai conseguir implementar aquelas ideias que ele prometeu. Ele tem que ter ali uma base. Você não vota com coerência, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu substituiria a palavra coerência por conhecimento. Nós temos hoje um farto material para entendermos de todos nós. Se for pesquisar o Theo Lamounier na internet, você vai ter referências do Theo, referências culturais, sociais, políticas, econômicas, do João, sua, minha. Então a gente tem que fazer, pega o candidato que você vai votar, não vota porque a sua tia, sua mãe, seu namorado, seu amante, seu parceiro, sua parceira pediu para você votar. Não, vote sabendo quem é. O Zé Mané da Silva Penteado, quem é o Zé Mané da Silva Penteado? Sabe, onde ele nasceu, o que ele faz, como é que ele chegou onde ele está? Quais são os projetos e envolvimentos dele, sociais, econômicos, políticos? Está tudo à disposição das pessoas, é só pesquisar. É só pesquisar. Então, eu substituiria a palavra coerência por conhecimento. Votar com conhecimento. Quem é o Zé Mané que você vai colocar na casa do legislativo da sua cidade, do seu estado e do seu país? Ô Paulo, e eu iria mais longe, João, desculpa te interromper. Não problema não. Desde que se encerrou a Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial era muito notório que a gente estava lutando bem contra o mal. Isso para mim é claro ali na Segunda Guerra. Inclusive, semana passada a gente completou 75 anos das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas desde então o mundo viu um vácuo. E esse vácuo foi preenchido simplesmente por dois modelos de sistema que, na verdade, dividem a mesma coisa. É o mesmo modelo, é a mesma estrutura. Não é possível que desde a Segunda Guerra Mundial não pensou-se em nada diferente. Inclusive, eu proponho que a partir da semana que vem, nos meus espaços aqui, a gente comece a discutir como que a Segunda Guerra Mundial influenciou o pensamento do mundo no pós-guerra para tentar começar a entender caminhos. E aí, desculpa mais uma vez, João. Não, então, é porque a gente entrando nessa discussão, eu acho, né, assim, que a gente tem que pensar nessa mudança, mas a gente tem que pensar também como que a gente vai fazer para acender as luzes de todos. Acho que falta um pouco de mobilização. Igual a rádio fez, nesse caso lá de Varsóvia, ela fez acender as luzes na cidade. Mas como que a gente faz isso, né, em questão das eleições, por exemplo? Como que a gente faz para acender a luz e mobilizar as outras pessoas? Ô João, eu gosto muito daquela frase bíblica: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. A gente não tem outro caminho que não o conhecimento. A população brasileira, ela é propositalmente deseducada quanto ao funcionamento do nosso sistema político, eleitoral e administrativo. O que a gente precisa, pessoal, tá no YouTube, tem muita coisa à disposição. Busque o conhecimento, é só isso que vai fazer o país mudar. Óbvio que isso que a Carol falou é importante, você votar no legislativo que tem alguma congruência com o poder executivo, mas pra gente saber isso, a gente precisa se educar. Não há outra ferramenta. É a educação que vai romper barreiras. A educação é o primeiro instrumento que a gente vai usar para conquistar a liberdade. Aí, então, o CEO da Baibank, Theo Lamounier, contando pra gente um pouquinho sobre esse episódio histórico aí, chamado de Luzes Piscantes de Varsóvia, e falando dos caminhos realmente, né, pra gente poder exercer nosso papel de cidadão e poder mudar realmente o governo de fato e viver num lugar onde a gente acredita que seja um local melhor, não sair votando por aí sem pesquisar, sem conhecimento. Realmente uma mensagem que a gente precisa refletir muito, e gostei do tema aí dos próximos encontros também. Eu acho importante a gente falar disso, sempre um tema, né, muito importante aqui, a gente falar desses impactos, porque a gente às vezes não relaciona muito uma coisa a outra, e acho que quando a gente tem esse tipo de conhecimento, a gente já começa a mudar a mentalidade, começa aí a fazer, né, melhor essas escolhas que a gente precisa fazer, que impactam na nossa vida, na vida da sociedade como um todo. Até semana que vem então, Theo. Até semana que vem, obrigado, pessoal.